Vamos meditar hoje em Romanos capítulo 10, dos versículos 1 a 13, mas agora vamos olhar apenas para os versículos 2 e 3. Então observem aí nas Bíblias de vocês. Versículo 2 de Romanos 10 diz assim: Porque dou testemunho a favor deles, de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. No primeiro livro e primeiro filme do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, nós temos um episódio muito interessante. Enquanto os nossos heróis seguem em jornada para destruir um anel e poder assim salvar a sua terra, eles precisam passar por debaixo de certas minas que são chamadas ali de Moriá. Eles se deparam então com o acesso para que eles possam descer a essas minas e ali, nessa montanha, eles encontram apenas parede lisa, sem nenhuma porta. Como é que eles passam ali? Quando a luz da lua ilumina a entrada, eles então veem algumas inscrições e o local mais exato de onde essa porta fica. E ali eles ficam tentando descobrir como é que eles vão fazer esse acesso, como eles vão entrar. No meio dessas inscrições, eles encontram uma que diz: "Fale, amigo, e entre". E ali, Gandalf, que está liderando aquele grupo, tenta então procurar alguma frase mágica, algum encantamento que ele possa usar para que aquela porta seja aberta. Ele tenta fazer isso, ele encosta o seu cajado na rocha, ele usa a sua mágica, usa o encantamento, mas a porta não se abre. Após isso, ele dá uma apelada e tenta simplesmente empurrar a rocha para ver se ela abre. Sabe quando você tenta fazer a TV funcionar usando o controle remoto, ela não dá certo, você dá um tapinha, né? Ou pelo menos nós fazíamos isso com aquelas TVs maiores de tubo que nós tínhamos. Bom, Gandalf tenta de outras maneiras fazer a porta abrir e ele não consegue. Passa-se alguns minutos, depois de várias tentativas, a porta continua trancada. Até que de repente Frodo para e percebe: olha, aqui nós temos algo mais simples. Qual é a palavra amigo em elfo? Então, Gandalf diz: Melon. E as portas se abrem. O que é que essa história tem a ver com o que nós estamos vendo nesse sermão? Para que aquelas portas se abrissem, era necessário seguir as regras estabelecidas por quem a criou. Não adiantava força, não adiantavam outras palavras, não adiantavam outros rituais, apenas os meios estabelecidos por quem criou aquela entrada poderiam ser usados para que ela se abrisse. O que nós vamos meditar aqui no texto de Romanos 10, dos versículos 1 a 13, nos mostra como é que nós podemos ser salvos, como é que a salvação pode ser alcançada. A palavra mais exata que nós vemos tantas vezes repetida nesse texto é a palavra justiça. Como é que alguém pode encontrar a justiça, ser justificado, ser declarado justo? Mas nada mais é isso aqui do que aquela justiça que salva. Portanto, a pergunta melhor é: como nós podemos ser salvos? E quando nós vemos o desenvolver desses versículos, nós percebemos o texto nos ensinando que apenas os meios estabelecidos pelo Senhor salvam. Apenas os meios estabelecidos pelo Senhor salvam. E que meios são esses? O texto começa nos apresentando duas maneiras, dois meios que não trazem salvação, para então, em terceiro e último lugar, nos mostrar qual é o meio que nos dá a salvação, qual é o meio estabelecido pelo Senhor para nos salvar. Em primeiro lugar, então, nós vemos o texto nos ensinar que o nosso desejo não salva. Os nossos desejos não salvam. O versículo 1 começa dizendo: Irmãos, o desejo do meu coração
E a minha súplica, ou a minha oração a Deus em favor deles, é para que sejam salvos. Se você voltar comigo alguns versículos aqui, com sua Bíblia aberta em Romanos 10, nós vamos chegar novamente no capítulo 9 e nos versículos finais que nós já meditamos na semana passada. Os versículos finais dizem: que diremos então? Que os gentios que buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei? Olha só, nós vemos Paulo falar que Israel, com suas tentativas, não alcançou a salvação, não alcançou a justiça que salva. Aqui então, quando ele, no versículo 1, diz que tem o desejo no coração e ora a Deus em favor deles, esse deles é uma referência a esse Israel, ao povo que Deus havia escolhido, ao povo étnico que descendia de Abraão. Paulo, como também um israelita, deixa muito claro aqui que ele desejava a salvação de Israel. Ele desejava a salvação dos seus compatriotas. Na verdade, se nós observarmos com atenção, podemos perceber que o capítulo 10 começa da mesma forma que o capítulo 9. Olha comigo para o versículo 1 do capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Como nós vimos quando meditamos nesse texto, o que Paulo está falando aqui é que ele deseja a salvação do seu povo e deseja a tal ponto que, se ele pudesse, ele se ofereceria no lugar do seu povo. Mas nós aprendemos, Paulo sabia que ele não poderia se oferecer no lugar de Israel. E, na verdade, ele nem precisava, porque o único que poderia se oferecer como sacrifício perfeito no lugar de outro já havia se oferecido. Quem é esse? Jesus. Mas Paulo enfatiza. Paulo é alguém que escreve com linguagem enfática. Ele repete ideias, porque ele quer que seus ouvintes gravem aquilo e entendam a importância do que ele está ensinando. E aqui, no capítulo 10, ele retoma o que ele já está falando no capítulo 9. Nós temos que lembrar, inclusive, que os capítulos são tentativas de leitores modernos de tentar encontrar estruturas mais resumidas na escritura, mas que as epístolas, quando foram escritas como cartas, sem capítulos, sem divisões, era tudo junto. Paulo está, então, enfatizando para os seus destinatários originais que ele quer muito a sua salvação. E ele não somente deseja, ele ora por isso. Ele suplica a Deus, ele tem um desejo ardente pela salvação do seu povo. Mas Paulo tem ciência também de que não é o desejo que salva. Por mais que ele ardentemente quisesse que Israel fosse salvo, não era o seu desejo que faria isso acontecer. Na nossa vida, nós nos deparamos com isso em inúmeras ocasiões. Quantas vezes desejamos algo, mas não conseguimos o que desejamos? Quantas vezes desejamos algo para outra pessoa, mas nós não conseguimos aquilo que desejamos para elas? Pais, muitas vezes, sabem o que é isso. Desejam algo para seus filhos, querem ajudá-los, querem oferecer a eles algo maravilhoso, desejam ardentemente aquilo para seus filhos, mas não conseguem. Eu lembro que quando eu era um adolescente e eu me apaixonei pelo basquete, eu passei a treinar todos os dias. Eu tinha treino segunda, quarta e sexta, mas eu treinava todos os dias. Porque eu realmente queria me tornar um jogador profissional. Eu sonhava com a NBA. E minha mãe, vendo aquele meu desejo, também desejava muito que eu conseguisse alcançar aquilo. Ela desejava que o filho dela conseguisse aquilo que queria. Mas os desejos da minha mãe e os meus próprios desejos não foram suficientes para realizar o que queríamos. Muitas vezes nós desejamos algo,
mas os desejos não são suficientes para que aquele algo seja alcançado. E quando se fala da salvação, também é assim. Muitas vezes nós desejamos a salvação das pessoas que nós amamos. Ou melhor, podemos até dizer que nós desejamos sempre a salvação de todos a quem amamos. Se nós amamos alguém e nós entendemos a importância da salvação, nós entendemos como todos estão numa situação terrível de condenação, como todos nascem merecendo o inferno. Nós realmente desejamos a salvação de todos aqueles a quem amamos. Mais do que desejamos oferecer comida a alguém que está com fome, mais do que desejamos oferecer água a quem está com sede, mais do que desejamos oferecer um teto a quem não tem onde morar, nós desejamos a salvação para aqueles a quem amamos. Mas a verdade é que os nossos desejos não determinam a salvação. Os nossos desejos pela salvação de outros não são salvíficos. Não são suficientes para salvar outros. Talvez você já tenha passado pela experiência de perder alguém que ama. E talvez você tenha passado por essa experiência sabendo que aquela pessoa nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Por mais que você desejasse que isso acontecesse. E então, o seu desejo não foi suficiente para salvá-la. A verdade, meus irmãos, é que não são os nossos desejos que salvam. Os únicos desejos que salvam são do Senhor. Às vezes, nós desejamos que certas pessoas sejam salvas e elas não serão. Mas quando o Senhor deseja que alguém seja salvo, essa pessoa sempre é salva. Porque os desejos do Senhor, a vontade do Senhor, não pode ser impedida por nada. E o que é melhor é que nós aprendemos pela Escritura que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Portanto, Ele sempre deseja da maneira correta. E aqueles que o Senhor deseja que sejam salvos, esses serão. Mas os nossos desejos em si, eles não são suficientes para a salvação. Não são. Aqui nós vemos essa primeira negativa. O que não é suficiente para a salvação? O que não foi escolhido pelo Senhor como um meio para a salvação? Porque afinal, apenas os meios estabelecidos pelo Senhor salvam. Nós aprendemos que os desejos não são desses meios. Os desejos não salvam. Mas nós aprendemos, em segundo lugar, que existem outras coisas que não salvam. E a segunda delas, que está tão relacionada ao que nós vemos em todas as religiões e que nós vemos em tantas pessoas, é que confiar no esforço pessoal não salva. Confiar no esforço próprio, na dedicação própria, na justiça própria, no zelo próprio, nada disso é suficiente para salvar. E é isso que nós vemos nos versículos 2 a 5. O versículo 2, que nós lemos no início da pregação, diz assim, e vale a pena nós mais uma vez voltarmos a ele. Porque dou testemunho a favor deles, dos israelitas. Dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo destaca que os israelitas eram zelosos. Ser zeloso significa ser dedicado, significa ser atento aos detalhes, significa ser esforçado. Os israelitas eram esforçados. Eles trabalhavam, faziam suas boas obras, faziam o que estava ao alcance deles. Os judeus eram o povo da lei. Eles tinham a lei do Senhor e, da maneira deles, eles tentavam cumprir a lei. E não só isso, se não bastasse a lei do Senhor, com seus 613 mandamentos, conforme os sábios judeus identificaram na Torá, nos 5 primeiros livros da lei do Senhor, se não bastasse isso, eles ainda adicionaram muitos outros mandamentos, porque eles eram zelosos.
Eles eram dedicados. Se não bastasse a lei do Senhor, eles disseram: não, 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 vamos ser mais zelosos. Vamos adicionar ordens, mandamentos, explicações detalhadas. Vamos tentar seguir isso ao máximo. Eles eram zelosos, eles criaram várias formas de agradar a Deus, porque eles queriam agradar a Deus. A questão é que eles não queriam agradar a Deus da maneira que o próprio Deus se agradava. Eles queriam agradar a Deus, mas não da forma que o Senhor se agradava. Eles tinham alguma espécie de amor por Deus, poderíamos dizer, mas um amor corrompido, um amor deturpado. Você provavelmente já assistiu à versão animada do Corcunda de Notre Dame, feita pela Disney. E a Disney pega histórias clássicas e dá uma romantizada nelas, uma grande amenizada, para deixá-las mais acessível e encantadora para as crianças. Então, se você assistiu o Corcunda de Notre Dame, você provavelmente lembra dele com um final, de certa forma, agradável, bonito, né? Digno de um filme da Disney, uma animação da Disney. Mas se você, na verdade, ler o livro O Corcunda de Notre Dame, você vai ver que ali nós temos uma narrativa de uma grande tragédia. Uma história muito triste. Começa triste, é triste no durante e termina terrivelmente triste. Nessa história, nós temos sim o Corcunda de Notre Dame, chamado de Quasímodo. Mas nós não temos apenas ele. Nós temos aquele que tomou conta dele, que é o arquidiácono de Notre Dame, da igreja de Notre Dame, chamado o Claude Frollo. Claude Frollo. Esse arquidiácono, ou para simplificar aqui, esse padre, era alguém muito zeloso, muito dedicado, cheio de regras, conhecido como aquele que se destacava dentre os outros padres pelo seu conhecimento, pelo seu estudo, pela sua dedicação, pela sua aparente santidade. Mas ele era alguém extremamente corrompido, com o coração estragado, externamente zeloso, internamente deteriorado pelos seus pecados. E quando nós vemos a narrativa desse homem, nós vemos ele supostamente fazendo coisas boas. Ele é o que pega o Corcunda e cuida dele. Mas ele não cuida dele com carinho. Ele trata o Corcunda como um servo, como alguém de quem as pessoas deveriam se esconder, ou melhor, ele deveria se esconder das pessoas para não assustá-las e não espantá-las. É por isso que o Corcunda fica sempre preso ali na igreja. Mas se não bastasse a sua maldade para com o Corcunda, nós vemos que esse homem com coração deturpado se apaixona. Esse padre se apaixona por uma jovem cigana, muito bonita, alegre, que dançava nas praças e que por meio das suas danças o encantou, ou nas palavras dele, o enfeitiçou. E aquilo incomodava tanto ele que ele começa a se desesperar até que ele não consegue mais se segurar e decide ir atrás dela e declarar o seu amor. Mas ele faz isso de uma maneira tão errada, tão corrompida, querendo agradá-la do jeito que ele achava que seria agradável, mas não se importando com aquilo que ela realmente queria, que ela o rejeita. Mas ele não sabe lidar com a rejeição. Ele diz: se você não vai ser minha, não vai ser de ninguém. E então, usando a sua autoridade, ele cria uma situação em que aquela mulher é, na verdade, lançada na prisão, é torturada. Há um momento em que ela consegue escapar, mas no fim, por causa da maldade daquele coração corrompido que supostamente amava Esmeralda, ela termina a história, aqui o spoiler, se você não quiser, coloque a mão nos seus ouvidos, mas ela termina a história enforcada. Esmeralda morre por causa do amor deturpado de Claude Frollo. O padre
que queria amar a Esmeralda, na verdade, por causa de fazer do seu jeito, de um jeito errado e não do jeito certo, foi aquele que a levou à morte. Meus irmãos, algo semelhante aconteceu aqui com os judeus. Os judeus, em seu zelo, em sua tentativa de agradar a Deus, na verdade, o deturparam seu amor. Os judeus, em sua tentativa de fazer a vontade do Senhor, fizeram exatamente o contrário dela. Ao invés de querer agradar o Senhor nos termos do Senhor, do jeito que o Senhor disse que ele queria ser agradado, do jeito que ele poderia realmente ser agradado, os judeus deturparam a vontade dele, fizeram do seu jeito e, ao invés de se aproximar do Senhor, se afastaram dele. Semelhante àquele padre do Corcunda de Notre Dame, o amor corrompido dos judeus, ao invés de agradar o Senhor, foi o responsável por fazer com que o Filho de Deus morresse numa cruz. Eles tinham zelo, mas sem entendimento. Ou como diz no versículo 3, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Ao invés de fazer as coisas nos termos do Senhor, daquele jeito que o Senhor ensinou, eles quiseram fazer do jeito deles. E o seu amor corrompido, ao invés de aproximá-los de Deus, os afastou. Ao invés de agradar a Deus, trouxe a morte ao Filho de Deus. O amor corrompido dos judeus é aquele que os levou, ao invés de para a salvação no Senhor, para a condenação pelos seus atos. Eles não entenderam qual era a justiça de Deus. O versículo 4 diz qual ela é. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Os judeus falharam em entender a justiça de Deus. E por causa disso, eles criaram a sua própria. Ao invés de perceber que toda a Escritura, que falava da justiça do Senhor, das leis do Senhor, dos mandamentos do Senhor, na verdade, apontavam para Cristo, apontavam para Jesus. Eles deturparam a compreensão de justiça, criaram a sua própria justiça corrompida e se afastaram de Deus. Mas a justiça do Senhor sempre apontou para Cristo. A lei tem como seu fim Cristo, mas não é fim no sentido de acabar, é fim no sentido de objetivo, de finalidade. O propósito da lei sempre foi Cristo. O propósito da lei era nos apontar para Jesus. Por quê? Porque a lei nos mostrava que nós somos incapazes de cumpri-la perfeitamente. Nós não conseguimos obedecer os 10 mandamentos perfeitamente. Já desobedecemos nossos pais. Já tivemos desejos adúlteros. Já tivemos desejos assassinos. Já cobiçamos, já mentimos. Criamos ídolos no lugar de Deus. Usamos o nome dele em vão. Nós não respeitamos a adoração a ele no seu dia. Nós não adoramos a Deus como ele queria ser adorado. Nós falhamos. E o que é que a lei então fazia? Ao nos mostrar a nossa condenação, ela nos apontava para o único que poderia cumpri-la perfeitamente, para aquele em quem nós poderíamos encontrar a salvação. O fim da lei é Cristo, porque o propósito da lei é apontar para Cristo. Porque Cristo foi o único que cumpriu a lei. O fim da lei significa não somente o propósito, mas o cumprimento. Quem cumpriu a lei? Jesus Cristo cumpriu a lei. É como ele diz lá no Sermão do Monte: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Jesus cumpriu a lei. Aquilo que nós não podíamos fazer, ele fez em nosso lugar. Ele fez no lugar do seu povo. Os judeus adoraram a lei, ao invés de adorar ao Deus que definiu a lei. Os judeus tentaram se salvar pelo cumprimento da lei, mas falharam miseravelmente. Os judeus tentaram se aprofundar no conhecimento da lei,
mas fracassaram em entender sequer a essência da lei, que é nos apontar para o Salvador Jesus Cristo, o único que cumpriu a lei. E cumpriu de tal maneira que agora a lei não tem mais peso de meio para a nossa salvação. A lei agora não é mais um caminho que nós devemos trilhar para a nossa salvação. A lei já foi cumprida em Cristo. Nós não conseguimos cumpri-la e nós não precisamos cumpri-la, porque Jesus já cumpriu a lei em nosso lugar. Qual o papel da lei, então, para aqueles que já estão em Cristo? A lei agora tem um papel didático. Ela continua tendo importância porque ela nos mostra aquilo que agrada ao Senhor, como nós deveríamos viver. Mas não como nós deveríamos viver para que tivéssemos a chance de talvez sermos salvos. E sim como nós devemos viver porque nós já fomos salvos pela justiça daquele que cumpriu a lei perfeitamente em nosso lugar. A justiça que foi aplicada a nós pela fé em Cristo. Os judeus não entenderam isso. O versículo 5 diz: ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Sim, é verdade. Quem conseguir cumprir a lei perfeitamente, viverá pela lei. A questão é que ninguém conseguiu cumprir. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos quebraram a lei. Ninguém conseguiu observar os seus preceitos da maneira correta. Ninguém, exceto Jesus. O fim da lei, o propósito da lei, o cumprimento da lei. Jesus cumpriu a lei. Os judeus tentaram observar a lei para viver por ela, mas eles fracassaram e ao invés de viver, então, eles morreram. Morreram em seus delitos e pecados. Por isso, meus irmãos, nós aprendemos aqui que o esforço próprio não salva. O esforço próprio não salva. Alguns perguntam, olhando para os judeus, olhando para os muçulmanos, olhando para pessoas de outras religiões, dizendo: nossa, mas eles são tão zelosos, eles são tão dedicados. Olha quantas vezes por dia eles oram. Olha como eles buscam viver fazendo tudo conforme a sua lei. Olha o esforço deles. Eles são mais esforçados do que muitos de nós. E aí algumas pessoas olhando para tudo isso perguntam: eles não serão salvos? Eles não serão salvos? Católicos que se dedicam ali a rezar o terço tantas vezes, fazer procissões, andar de joelhos ali para conseguir mérito, tanto zelo, tanta dedicação, tanto esforço. Mas eles não serão salvos. Espíritas, tentando fazer tantas boas obras, indo para ONGs, doando coisas, cuidando do interesse do próximo. Olha quantas coisas boas eles fazem no seu esforço, mas eles não serão salvos. Olha, não sou eu que digo, o texto diz. São zelosos, mas sem entendimento. São zelosos, buscaram alcançar a sua própria justiça. Mas por quê? Menosprezaram, ignoraram, falharam em entender a justiça de Deus. Ninguém vai se salvar pela sua própria justiça. Ninguém vai se salvar pelo seu próprio esforço. Ninguém vai se salvar pelas suas próprias boas obras. Sabe por quê? Porque as melhores das nossas boas obras ainda são cheias de pecado. Ainda são cheias de más intenções, ainda são cheias de orgulho, ainda são cheias de desejo de reconhecimento, ainda são cheias do eu consigo, eu fiz acontecer. São tentativas de se salvar pelo próprio mérito, mas o nosso mérito é muito pouco para um Deus que só aceita a perfeição. E é por isso que esse texto nos mostra, sim, tem pessoas zelosas, mas o zelo e o esforço próprio não salvam ninguém, porque é apenas uma justiça perfeita.
Apenas uma justiça sem falhas e sem nenhum único pecado pode salvar. Não são boas obras que nós faremos que vão apagar todas as más obras e os pecados que cometemos. Uma só delas. Aquele que tenta guardar a lei e tropeça em um só ponto, como diz Tiago, já é culpado de todos. Todos já são culpados. Nenhuma boa obra vai pagar por isso. Só uma justiça perfeita salva. De quem é essa justiça perfeita? Ora, o fim da lei é Cristo. Só Jesus tem a justiça perfeita. É por isso que outras religiões não salvam. É por isso que dedicação, boas obras, esforço próprio, doar dinheiro para as outras pessoas, cuidar dos outros, cuidar dos carentes, ajudar os idosos, tomar conta das crianças, ser um bom trabalhador, ser uma pessoa agradável, educada, nada disso salva. Entenda, todas essas coisas são boas. Faça isso. Seja alguém agradável, cuide, sirva, se importe com os outros mais do que você mesmo. Nós devemos fazer isso. Mas não é isso que salva, porque isso não é suficiente para pagar as nossas más obras e nos dar uma justiça perfeita. O que e somente o que salva? O que e somente o que justifica? Qual é a justiça que é aceita diante de Deus? Qual é o meio estabelecido por Deus para a nossa salvação? Essa é a verdade que nós vemos o texto caminhar para dizer agora no seu final. Há apenas um meio para a salvação. E o que esse texto nos ensina é que, se os desejos não salvam, se o esforço próprio não salva, a fé em Jesus Cristo salva. A fé em Jesus Cristo salva. E aqui nesse texto, a partir dos versículos 6 até o versículo 13, nós vemos como essa fé em Jesus Cristo salva. Como é que isso acontece? E nós vemos 4 detalhes sobre essa fé que salva. Em primeiro lugar, nós aprendemos que essa fé em Jesus Cristo salva sem exigências impossíveis. Ela salva quem crê de verdade no Evangelho de Jesus. Ela salva levando a confessar diante dos homens. E ela salva independentemente de descendência. Em primeiro lugar, a fé em Jesus Cristo salva sem exigências impossíveis. Versículo 6 diz: mas a justiça que procede da fé, em contraste com a justiça que os judeus estavam tentando alcançar, ou que outras pessoas tentam alcançar, mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isso é, a palavra da fé que pregamos. A expressão subir aos céus, descer ao abismo, era uma expressão comum naquela época para se referir a algo impossível. Nós não conseguimos subir aos céus. Nós não conseguimos descer ao abismo. Nós não conseguimos fazer o impossível. O impossível era o que os judeus estavam tentando fazer. O impossível é o que outras religiões até os dias de hoje tentam fazer. Se salvar pelas próprias obras, pelo próprio desejo, pelo esforço próprio. Se tornar justo em si mesmo, fazendo o que é difícil. Ou até mesmo buscando fazer o que é impossível. Ir aos céus, descer ao abismo. Nenhuma dessas coisas pode ser feita por nós. A fé que procede da justiça. A justiça que procede da fé. Ela nos mostra que esse não é o caminho para a salvação. Não é o impossível, não é algo difícil. Pelo contrário,
O caminho para a salvação não apresenta exigências impossíveis. A fé em Jesus Cristo salva sem exigências impossíveis. Ela está perto. Ela está ao alcance da nossa boca. Ela está ao alcance do nosso coração. Ela está ao nosso alcance. A fé em Jesus Cristo. Isso sim é o que salva. E como é que ela salva? Ora, vemos que a fé salva, em segundo lugar, aquele que crê de verdade no Evangelho. A fé salva quem crê de verdade no Evangelho. Versículos 9 a 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É qualquer fé que salva. Hoje em dia, muitas pessoas têm ido para esse caminho. Os benefícios da fé nós vemos em artigos, documentários, vídeos do YouTube, do Instagram, postagens. Os benefícios da fé. Mas a fé descrita ali é uma fé na fé. É uma esperança pela esperança mesmo. É a ideia de que você viver não num pessimismo sem nenhum tipo de esperança, mas você esperar que algo bom aconteça e ter fé nisso. Isso é bom. A fé na fé. Qualquer tipo de fé salva. Mas não é qualquer tipo de fé que salva. Não é qualquer tipo de fé que salva. É a fé no Evangelho. É a fé em Jesus Cristo. Mas não em qualquer Jesus, afinal, Jesus é falado no catolicismo. Jesus é falado no espiritismo. Jesus é citado no islamismo. Tantas pessoas falam de Jesus. O ateísmo elogia Jesus como um grande mestre. Mas não é qualquer Jesus que salva. É o Jesus do Evangelho. É o Jesus da Escritura. É o Jesus revelado aqui para nós. É a fé em Jesus, conforme revelada no Evangelho, que salva. Não qualquer Jesus, não Jesus um bom mestre, um mestre legal, um mestre que falava só de amor, que sabia contar histórias e parábolas agradáveis. É a fé no Senhor Jesus, que morreu, mas ressuscitou. É a fé no Senhor Jesus, que é homem, mas é Deus. É a fé no Jesus, que é Salvador, mas é Senhor. E só é Salvador daqueles de quem Ele é Senhor. É somente essa fé, essa crença que salva, conforme revelada no Evangelho. E é por isso que é dito que é para aqueles que creem de coração. O coração na Escritura é o centro do homem, é a essência dele. Nada mais é, então, aqui do que uma linguagem para dizer somente aqueles que creem de verdade, de coração, de verdade, no Evangelho de Jesus. Aqueles que creem que Deus o ressuscitou dentre os mortos, somente esses são salvos. Não é os que creem no Jesus conforme o catolicismo, não é nos que creem em Jesus conforme o espiritismo, não é nos que creem em Jesus conforme o islamismo, não é nos que creem em Jesus conforme o ateísmo, mas somente naqueles que creem em Jesus conforme o cristianismo bíblico revelado aqui para nós, que creem que ele sim encarnou, ele desceu dos céus. Ele viveu entre nós. Ele cumpriu a justiça de Deus porque ele é o fim da lei, o cumprimento da lei. Ele morreu na cruz para pagar os pecados do seu povo. Mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou e ele subiu aos céus. E ele está lá intercedendo à direita do Pai pelo seu povo
até o dia que ele voltará para consumar a sua obra e viver eternamente conosco. Esse Jesus para o qual nós cantamos, vem Jesus, vem Jesus. Esse Jesus desse evangelho, somente ele que salva. Só essa fé que salva. E não a que é apenas professada, mas crida no coração. Por isso que nós temos que entender como assim é que nós vemos essa fé salvando. Como assim entender essa mensagem de salvação? Lutero, durante muitos anos, buscou se salvar pelas suas próprias obras, assim como os judeus tentaram fazer. E ele era alguém zeloso, dedicado, esforçado. Não havia um padre, um monge que fosse tão zeloso como Lutero. Mas Lutero não tinha paz. Lutero não tinha salvação. Até que um dia, meditando nas Escrituras, Deus abriu o coração dele para que ele entendesse a maravilhosa mensagem do Evangelho nos versículos 16 e 17 de Romanos 1, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O que é que salva? Não são os nossos desejos, não é o nosso esforço próprio, é a fé. Mas não é qualquer fé, é a fé revelada no Evangelho, que mostra que o justo viverá de fé em fé, confiando apenas em Jesus para a salvação. Sabendo que é pela fé que nós somos unidos a Cristo e que as obras de Cristo são aplicadas a nós, que elas são declaradas como nossas, para que então nós encontremos a justiça de Deus, não pelo nosso esforço, mas pelo que Cristo fez, pelo esforço dele, pelo zelo dele, pelo sacrifício, pela ressurreição, pela vida dele. Então nós encontramos essa salvação. E aí, essa fé que salva sem exigências impossíveis, fazendo com que a gente creia no Evangelho verdadeiro, creia de verdade nesse Evangelho, ela também é aquela fé que nos leva, em terceiro lugar, a confessar. Perceba que o texto de Romanos, versículos 9 e 10, enfatizam crer e enfatizam confessar. Mas o que é se confessar? O confessar aqui não é uma confissão de pecados. É o declarar, é o afirmar. Aqueles que creem de verdade no Evangelho, eles não têm vergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é por isso que aqueles que creem de verdade no Evangelho, eles o confessam. Eles confessam a Jesus. Eles afirmam que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador e que não há um outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, porque apenas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Jesus é esse Salvador. E quando nós entendemos isso, nós confessamos. Perceba, não é a confissão que salva. Tem gente que às vezes faz alguns questionamentos que é uma mistura de dúvida séria com brincadeira, né? A Bíblia diz, por exemplo, que a fé vem pelo ouvir. Aí me perguntaram, mas Saul, então o surdo não pode crer? Aí tem gente que ouve aqui, não, mas é pelo confessar. Então o mudo não pode ser salvo? Não, não é a confissão que salva. A confissão é um reflexo daquele que verdadeiramente foi salvo. Por isso que o confessar aqui não é aquele que um dia alguém te chamou no meio de um apelo emocional após um culto, após uma pregação melosa, após músicas com luz baixa e uma batida emocionante para dizer: vem aqui à frente, junto com essa multidão, levante a mão e diga: eu aceito Jesus. E então você será salvo. Não. Não é essa confissão. Essa confissão não garante a salvação de ninguém.
Meus irmãos, antes de verdadeiramente crer no Evangelho, eu fiz essa confissão umas 7 vezes na minha vida. Toda vez que fazia um chamado, eu pensava, eita, pequei, é melhor eu ir ali para garantir, né? Não é esse tipo de confissão. Paulo não está falando de uma época que confessar a Jesus era algo bonitinho, era status. Ah, ele é crente, que coisa boa. Não. Ele está falando de uma época em que o cristianismo era perseguido, em que ser cristão era ser uma seita, era arriscar a própria vida, era morrer por não negar a sua confissão. Recentemente me chamaram a atenção para uma mulher que foi um mártir na história da igreja. Mártir é aquele que morre testemunhando do que crê, pelo que crê, confessando. O nome dessa mulher era Felicidade. Mas você vai ver que chega a ser cômico ou tragicômico esse nome aplicado para o que ela experimentou. Essa mulher tinha 7 filhos. E em meio a uma das maiores perseguições que foram levantadas ao cristianismo, encontraram essa mulher e os seus filhos e disseram a ela, negue a Jesus. E ela disse, eu não posso. Então, mataram o primeiro filho dela. Mas o filho foi fiel, também crendo, e ele permaneceu firme. Disseram, negue a Jesus. Ela disse, não posso. E advertiu o próximo filho, e o filho também foi fiel, e morreu crendo. E conta a história, meus irmãos, que um por um, os 7 filhos dessa mulher morreram, porque nem eles negaram, nem ela negou. Eles foram fiéis à sua confissão, porque a boca deles não poderia mentir e negar aquele a quem eles no coração criam como Senhor e Salvador. Eles sabiam que Jesus mesmo ensinou: todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai. Eles não negaram, eles confessaram, eles foram fiéis. Eles falaram do que o coração estava cheio, porque é isso que a boca faz. Como Jesus ensina, fala do que o coração está cheio. Meus irmãos, quando nós amamos, nós falamos. Não há como gostar de algo sem falar disso. Não há como amar a Jesus sem falar. Eu lembro, numa série muito conhecida, The Big Bang Theory, talvez você também já tenha assistido, que um dos personagens, o Howard, ele em certo momento consegue se tornar um astronauta. E aquilo é um motivo de muito orgulho para ele. Por mais que ele tenha ido para o espaço morrendo de medo, mas ainda assim era motivo de muito orgulho para ele. Então, quando ele chegou, qualquer coisa era um gancho para ele falar da sua missão, para falar que esteve no espaço. Em um dos episódios, um de seus amigos pergunta para ele, Howard, você tem alguma sugestão do que a gente pode jantar hoje à noite? Aí ele, qualquer coisa, desde que não seja uma comida da estação espacial, tá tudo certo. Aí o outro diz algo completamente aleatório, só para ver o que aqui ia acontecer. Diz, Howard, você concorda que o limão é a fruta mais subestimada? Por favor, comente. Howard diz, não quero saber disso. Não, mas se bem que a nave que eu fui para o espaço, o pessoal diz que parece um limão. Mas olha, ela me levou de volta para o espaço e de volta para a Terra. Então, isso é o que importa. Aquele homem não podia perder uma deixa para falar daquilo que o agradou. Meus irmãos, nós somos assim. Eu não fui ao espaço, mas ano passado eu tive a grande alegria de fazer minha primeira viagem para fora do Brasil. E foi uma alegria muito grande. Quando eu voltei, tudo que eu queria era falar sobre a viagem. Na verdade, eu tive que me controlar muito para não usar a maior parte das ilustrações do sermão, algo que eu vivenciei na viagem. É assim quando a gente gosta. Se eu estou conversando com alguém e alguém traz à tona o assunto de livros, já brota um sorriso no meu rosto. Eu já começo a recomendar um livro, outro livro, outro livro, outro livro. A pessoa sai dali com uma lista enorme.
Porque eu amo falar daquilo. Quando nós amamos, nós falamos. Nós falamos daquilo que amamos. Mas perceba, não é o falar daquilo que amamos que nos garante o que amamos. Eu amo a Raíssa, sou apaixonado por ela. Em pregações assim, em ocasiões mais informais, já várias vezes fiz ela se levantar para se apresentar para o local que eu estava pregando, para que as pessoas soubessem muito bem quem eu amava. Não vou fazer isso hoje, porque aqui é um momento apropriado de culto, não é um momento informal. Mas eu amo minha esposa. E eu amo falar sobre ela. Mas não é o falar sobre a Raíssa que a torna minha esposa. É a união que nós estabelecemos. Semelhantemente, não é o confessar a Jesus que torna alguém verdadeiramente salvo. Mas não há um salvo que verdadeiramente ame a Jesus, que não confesse, que não ame falar do seu Senhor. É assim que nós vemos essa salvação sendo aquela que nos leva a confessar. E por fim, nós aprendemos que essa fé em Jesus, que salva, é uma fé independentemente de descendência. E é o que nós vemos nos versículos finais. Versículo 11. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo cita aqui Isaías e Joel, 2 textos do Antigo Testamento. 2 textos que os judeus tinham acesso, 2 textos da Antiga Aliança, mas 2 textos que mostram que desde sempre a salvação não foi dependente de descendência, apenas para um povo específico, ou pelo cumprimento de uma justiça própria, esforço próprio, cumprimento de uma lei. Sempre foi salvação para aqueles, independente da nação, que invocassem o nome do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar, clamar. A invocação que salva é aquela de um pecador arrependido, que dobra os joelhos no chão e clama: Senhor, me salve, tenha piedade de mim. Eu sou pecador, eu mereço a condenação, e eu busco apenas o Senhor como aquele em quem eu posso encontrá-la. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, independente da nação. Os judeus falharam em perceber isso. Eles falharam em perceber que a salvação não era para os judeus simplesmente, mas era para o grego. Grego aqui como uma representação de povos de todas as outras nações, inclusive hoje em dia para os brasileiros. A salvação é para todo que crê, independente de descendência. É por isso que o capítulo 3 de Romanos diz: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que também não é de gentios? Sim, também de gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Ou como Paulo diz em Gálatas: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. A salvação não depende de descendência, não depende de status, depende de Jesus. Todo aquele que nele crê será salvo. É por isso que a gente anula aqui qualquer interpretação errada do que a gente vai meditar ainda em Romanos 11, de que o que Paulo vai falar em Romanos 11 é sobre uma salvação, uma época em que apenas os judeus serão salvos, ou em que os judeus vão ser salvos por um meio diferente dos gentios. Não existe outro meio de salvação. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Só Jesus. O único meio estabelecido pelo Senhor para a salvação é Jesus. Judeus e gentios só são salvos por Jesus, pelo que Jesus fez. Pelo que Jesus fez. E com tudo isso, meus irmãos, nós aprendemos lições valiosas. Nós podemos desejar a salvação daqueles que amamos. Podemos, devemos.
Paulo desejava. Nós podemos e devemos orar pela salvação daqueles a quem amamos. Paulo fazia isso. Você deve fazer isso. Deve gastar tempo orando pela salvação daqueles que você ama. Mas o seu desejo não é salvífico. O seu desejo não é suficiente para salvar. Quem salva? Jesus. Quem salva? A fé em Jesus. A fé em Jesus conforme o Evangelho. Então, não só deseja a salvação de quem você ama. Do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, do seu irmão, da sua irmã, dos seus amigos, dos seus primos, das pessoas que você conhece. Seu desejo não salva. O que salva? A fé no Evangelho. Então, o que é que você tem que fazer? Pregue! Pregue a mensagem do Evangelho para aqueles que você deseja que sejam salvos. Conheçam essa mensagem. Creiam nessa mensagem. E então sejam salvos. Se você verdadeiramente deseja a salvação de alguém, se você verdadeiramente ama alguém, você não vai deixar de pregar o Evangelho. Não importa se essa pessoa talvez fique com raiva de você. Não importa se talvez isso crie barreiras no seu relacionamento. Não importa se é difícil criar ganchos para pregar esse Evangelho. Pregue! Porque se você verdadeiramente ama essa pessoa, você deve desejar a salvação dela. E se você deseja a salvação dessa pessoa, o seu desejo não é suficiente para salvar. O Evangelho é. Então pregue o Evangelho para que essa pessoa seja salva. Além disso, se a salvação não é pelo esforço próprio, nós devemos entender que nós não devemos nos preocupar com performar, usando uma palavra de hoje em dia, dos coachings e de tantas pessoas. Nós não devemos nos preocupar em performar pela nossa salvação. Dar um bom exemplo, alcançar as coisas pelo nosso esforço. Você não vai ser salvo porque você não falta nenhum culto. Você não vai ser salvo porque você lê a Bíblia inteira. Você não vai ser salvo porque você ora 2 horas. Você não vai ser salvo porque você doa para as pessoas. Não é a sua performance que salva você. E nem é ela que torna você aceitável diante de Deus. Recentemente eu estava conversando com um amigo e ele estava falando sobre como os sentimentos dele não estavam deixando ele se sentir salvo. Mas não é o nosso sentimento que determina a nossa salvação. E o nosso sentimento muitas vezes é levado pela nossa performance. Como estamos performando? Quando lemos a Bíblia, oramos e fomos à igreja, geralmente temos mais confiança na nossa salvação. É ou não é? Mas não é a nossa performance que faz com que Deus nos ame. Não é a nossa performance que nos salva. É Jesus. É a fé em Jesus. Mesmo quando os nossos sentimentos dizem o contrário. Então não viva com o peso da performance para se salvar. Não é ela que te salva. É Jesus. Creia nele. Porém, não vá para o outro extremo. Temos que pregar isso. Não vá para o outro extremo. Então não importa. Se eu faltar 3 cultos seguidos, nunca for à igreja, se eu não ler minha Bíblia, se eu não abrir minha Bíblia, se eu não orar, se eu não tiver vida com Deus, se eu não quiser saber de ser membro de uma igreja para cuidar dos meus irmãos, servir a eles, não importa, porque eu sou salvo por Jesus. Mas o Jesus que salva é o Jesus que transforma. A fé que salva é a fé que capacita e motiva e nos leva a fazer todas essas coisas. Não é o ir à igreja, o ler a Bíblia e orar que garantem a salvação. Mas todos aqueles que verdadeiramente são salvos vão à igreja, oram e leem a Bíblia. Eles buscam fazer isso. Eles se esforçam para isso. Apenas quando motivos maiores do que eles, como uma perseguição que não permite uma igreja ali, é que eles não vão à igreja. E mesmo assim, vai para a Coreia do Norte, tem igrejas escondidas, pessoas arriscando vida por amor a Jesus. Então você não performa para ser salvo, você não se esforça para a sua salvação, mas uma vez salvo, você dá sua vida sem economizar, sem preguiça, sem desculpas, sem deixar nenhuma área de lado. Você vive como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o nosso culto racional, conforme nós aprendemos em Romanos. Se você é um cristão, então, não performe para a sua salvação, mas seja dedicado e zeloso mais do que qualquer outro
de outra religião, segue as normas da sua religião para ser salvo, que você seja o mais dedicado de todos, porque você já foi salvo. Porque Jesus morreu por nós, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Não economize esforços para viver para o seu Senhor. Agora perceba, se a salvação é somente para quem crê no Evangelho, você precisa se autoavaliar. A autoavaliação é importante. Você tem avaliado sua fé? Avaliado as suas obras? As obras não salvam, mas elas demonstram se há salvação. Como têm sido as suas obras? Se você nunca vai à igreja, se você falta culto, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não porta com seu irmão, isso tudo é um indicativo de que muito provavelmente você nunca se converteu verdadeiramente. Então se autoavalie. E encontrando essas falhas, que você se arrependa e busque a salvação em Jesus. Que você lembre que só o Evangelho salva. Outros livros, outras mensagens, outras pregações, outras religiões, nada disso salva. Só Jesus. Então, quando você encontrar pessoas de outras religiões, ame essa pessoa. Não ame essa pessoa se calando porque ela tem outra religião e outra crença. Ame essa pessoa pregando o evangelho, o único evangelho que salva, para que essa pessoa conheça esse evangelho, se arrependa de seus pecados, se converta ao Senhor e seja convertido, salvo, se alegrando no seu Senhor. Isso não significa desrespeitar pessoas que têm outras religiões. Respeite as pessoas. Mas corrija as crenças erradas, pregando a correta. O verdadeiro respeito cuida. O verdadeiro respeito mostra o que está certo. Se você respeita alguém, você não deixa a pessoa continuar falando algo errado diante de outros, vivendo no caminho errado. Se você respeita alguém, você corrige o rumo dessa pessoa, você faz o que está ao seu alcance para que ela entenda o que é correto. Então pregue às outras pessoas. Se você realmente foi salvo, não deixe de confessar. Nós falamos daquilo que amamos. Então confesse. E confesse a Jesus não com vergonha, não pisando em ovos, não com dificuldade. Confesse a Jesus com um sorriso no rosto, com confiança. Porque é para isso que você nasceu. E daí que a sociedade não deixa a gente falar de religião, de política, de esporte. E daí que a sociedade não deixa a gente trazer as nossas crenças para o trabalho, para a escola, para os lazeres. E daí não é a sociedade que governa, é Deus. Então obedeça a Deus. Confesse com alegria, confesse com empenho, confesse o nome de Jesus em seu evangelho, mesmo que você seja perseguido por isso, porque bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos porque confessaram o Senhor, porque esses serão confessados diante do Pai e não serão negados. Meus irmãos, mas também que você perceba que é a fé, a nossa fé, que define a nossa identidade. Nós temos pessoas aqui de diferentes contextos. Peles com tons diferentes, contas bancárias com saldos diferentes, nacionalidades não, né? Eu acho que não, mas nós temos pelo menos de regiões diferentes. O Nordeste está chegando aqui nessa igreja em peso, inclusive, viu? Nós temos pessoas de culturas, de educação diferente. E nós temos a nossa igreja, não só aqui. A igreja do Senhor é muito maior do que isso. Ela se estende a povos de outras línguas, povos de outras culturas. O que define a nossa identidade, o nosso valor, não é nada disso, mas é o Senhor Jesus. Portanto, acabe com todo preconceito. Preconceito com quem tem menos recursos ou mais recursos que você. Porque também acontece o preconceito com o rico, né? Que é aquela coisa do tipo assim, não, soberbo, tal, não quero contato. Não. Nem com pobre, nem com rico. Preconceito com tons de pele diferentes. E, de novo,
Acontece dos dois lados. Não é só o branco não ter preconceito com o negro, é o negro também não ter preconceito com o branco. As duas coisas. Não é para ter preconceito com educações diferentes. Não é porque alguém não é alfabetizado que ele é menos humano ou menos importante para o Senhor do que você. Que você valorize e respeite as pessoas por aquilo que dá valor a elas. Elas são feitas à imagem de Deus. Mesmo os ateus, mesmo de outras religiões, devem ser respeitados porque foram feitos à imagem de Deus. E o que define o nosso valor é a imagem do Senhor. Então, que você não seja preconceituoso. E em épocas de guerra, como essas que nós estamos vendo, ainda que distantes do nosso país por enquanto, que você não caia em nenhum tipo de nacionalismo. Do tipo, Deus salve o Brasil e mais ninguém. Do tipo, nossa nação é melhor ou pior do que outras. Até porque é difícil achar o Brasil nação melhor do que outras, né? Mas não defina o valor de alguém pela sua nacionalidade. Não ache que a sua nação é o que importa. Pessoas estão morrendo em outras nações, em outras culturas. E nem o Senhor se agrada na morte do ímpio, nem você deveria. Ore para que essas pessoas conheçam o Evangelho. Ore para que Deus levante missionários para pregar o Evangelho a essas nações. E não somente ore, por que não? Considere você mesmo se capacitar para ir pregar em outras nações. Por que não você? Por que não você? Mas pregue aonde você estiver. Ore para que pessoas de todos os povos, línguas e nações entendam que só há um nome para salvar. E que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que essa verdade tome conta do seu coração. Não são os nossos desejos, não é o nosso esforço, não é a nossa nacionalidade, a nossa descendência. O que salva é somente Jesus, segundo o Evangelho revelado na Escritura. Conheça esse nome. Se você ainda não vive debaixo desse nome, hoje é o dia de se arrepender. E não é vindo aqui à frente e levantando a mão, é aí onde você está, orando ao Senhor, dizendo: Senhor, me perdoe, transforme a minha vida, tome conta do meu viver, reina em mim com o teu poder, me faça viver conforme a tua vontade. Não para que eu seja salvo pelas minhas obras, mas para que, tendo certeza da minha salvação por causa de Jesus Cristo, que eu viva uma vida transformada. E que você que já está em Cristo, cresça, confessando cada dia mais, amando mais a Cristo do que a vida. Porque o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, confessamos o teu nome, Senhor. Tu és o nosso Deus, o Yahvé, nosso Pai. Confessamos Jesus, teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, o fim da lei, o cumprimento da lei. Confessamos que é o teu Espírito que nos faz confessar. Deus Trino, confessamos o teu Evangelho. E pedimos, Senhor, nos transforme cada dia mais à imagem de Cristo, para que sejamos fiéis a Ti, para que não confiemos nos nossos desejos, para que não confiemos no nosso esforço, para que não confiemos na nossa performance, para que não confiemos na nossa descendência, no nosso status, que confiemos apenas em Jesus. E que em Jesus encontremos a nossa salvação e a certeza da salvação e a alegria e a paz que vem dessa salvação, dessa certeza, para que nenhuma circunstância nos tire o sorriso do rosto, mas em todas elas permaneçamos firmes, fiéis ao Senhor, para a glória do teu nome, aguardando um dia em que veremos o Senhor nos confessar, em que veremos o Senhor nos chamar, em que veremos o nosso nome chamado, porque o Senhor nos fez chamar o teu. Senhor,
nos faz perseverar nos teus caminhos, com alegria, pregando o teu evangelho e vivendo o teu evangelho, para que todo aquele que invocar o teu nome seja salvo. Pelo nome de Jesus. Amém.